participava de algumas discussões, inclusive na época da JEC, que era a Juventude Estudantil Católica. Então, eu já tinha uma preocupação social, quer dizer, eu já tinha um posicionamento, vamos dizer assim, né, uma preocupação, não era um posicionamento ainda, mas uma preocupação e uma sensibilidade com a questão social. Então, a peça que tratava já, né, do conflito de classe, ela era, quer dizer, aquilo era uma bandeira realmente. E como a peça tinha muito essa questão, assim, até meio panfletária, né? Aquele panfleto eu assinava embaixo, entende? Embora não tivesse muito conhecimento, fosse mais por uma questão de sensibilidade mais, né? A educação me interessava o tema em geral, então as questões da psicologia, as questões, a própria questão de como se dá um aprendizado, a educação das crianças. E eu fico grávida logo em seguida, então esse é um tema que eu estou vivendo também, a situação de gerar uma criança e querer entender como se dá isso, o que é uma criança, o que caracteriza as diferentes fases de crescimento da criança. Então começo a devorar livros sobre isso, isso no começo do curso de pedagogia. E principalmente daí, quer dizer, aliando muito a situação de maternidade que eu estava vivendo, né? E as discussões de educação de adultos não acontece de imediato. Eu entrei em 62 na faculdade, ainda, né, época do governo Goulart, e ainda as discussões ainda estão muito na base ainda em termos de cultura mais, né? O CPC Nacional começa a fazer umas apresentações aqui. Eu acho que é quando se tem os primeiros contatos, mas eu tenho esses contatos como estudante, não mais como participando da agremiação do CPC, né? E mesmo porque eu não fui convocada mais. Por isso que eu não tenho certeza se foi eu que deixei de participar ou se... exato, porque há uma coincidência com o período da minha gravidez e nascimento da minha filha. Mas começo a participar daí do movimento estudantil, né? Eu me lembro que nós ali da educação, eu já estava no, acho que segundo, terceiro ano já, quando a gente começa a discutir, o Paulo Freire esteve aqui, esteve conosco da pedagogia também, a gente discutiu muito e entre nós do curso, tanto algumas alunas do ano mais avançado do que eu, ou ainda mais atrasados, a gente tinha um grupo que a gente discutia e nós estudamos entre nós o método, né? Debatíamos, discutíamos como era, discutíamos com alguns poucos professores que eram, mas não conseguíamos discutir o método em si, porque o curso de pedagogia na época era um curso muito, eu não sei te dizer como, mas assim já muito formatado, né? Então o novo era difícil de impregnar. A pessoa mais aberta, mais acessível para isso era a professora Eni Caldeira, mas era mais esse grupo de estudantes, alguns ligados à JUC, né? Acho que a maioria ligados à JUC, e que tinham essa discussão. Então nós estávamos muito abertos para isso, né? Então quando o próprio CPC Nacional começa a discutir isso, mas aqui, enquanto CPC, a gente não foi arregimentado para essa discussão da alfabetização, né? Mas aqui, daquele grupo remanescente ainda da pedagogia, uma outra colega e eu, mais o João Urban, a Aurora Laroca, vai te prejudicar.
continuar. Então, do grupo remanescente, né, do curso de pedagogia, no início éramos várias, começamos a discutir como fazer, nós continuamos e levamos à prática um curso de alfabetização. Começamos a preparar, tem toda uma fase preparatória prevista no método. Escolhíamos como lugar para a gente começar o trabalho, aqui no Pilarzinho, a primeira vila feita pelo BNH logo depois do golpe, né? Logo em seguida eles constroem 100 casas aqui no Pilarzinho. E nós levamos quase um ano preparando isso. Um ano não, mas alguns meses, que coincide com a época da construção das casas. Então, nós começamos daí a fazer uma pesquisa do universo cultural daquela população, junto com a mudança das pessoas para aquela casa. Porque em tempo recorde as casas são construídas de madeira, e já na metade do semestre de 64, poucos meses depois, já alguns funcionários da prefeitura, os funcionários mais desqualificados da prefeitura, que vão morar nesse lugar. Então, coincidindo com a época da mudança e final da construção das casas, a gente começa o levantamento naquela região. E no começo éramos vários, tínhamos todo um questionário bem extenso, né? Então, fazíamos toda a pesquisa, daí definimos as palavras geradoras com que a gente vai trabalhar, organizamos os slides para uma primeira discussão. O método, acho que você conhece, né? Ele tem um primeiro bloco onde se discute o conceito de cultura, né? É o conceito antropológico de cultura, né? Antes de se começar a alfabetização, quando se discute que a cultura é tudo o que é criado pelo homem, né? E portanto, se aqueles trabalhadores, se eles criam coisas, aquilo é fruto da sua cultura, ou seja, eles têm cultura. Então, é toda uma discussão inicial para o reconhecimento do conhecimento, que as pessoas tenham conhecimento, né? Elas não são menos boas do que as outras que sabem ler. Elas só não têm um instrumento, né, que é a leitura, a escrita e a leitura.